Então, vamos começar. Boa tarde, doutor Lobato, seja bem-vindo, apesar que distante. Doutor Lobato está por vídeo com a gente hoje. Boa tarde, senhores advogados, senhores servidores e membros dessa corte. Eu pergunto se há algum acréscimo ou correção a fazer na ata da última sessão. Não. Aprovado. Nós temos um pedido, doutor Lobato, só lembrando mais uma vez, o senhor fica à vontade, que a maioria desses processos não tem, já foi feito o entendimento de que não há necessidade de participação do MP, mas o senhor fica à vontade, se entender que é devido, para se manifestar. Existe um pedido de sustentação oral, e eu pergunto, que é o 10º da nossa pauta, eu pergunto à senhora secretária se o advogado se faz presente na sala, ou a advogada. É o processo 080-2615-94-2023, que tem como partes apelante Joana Prado, apelado Banco Itaú, e a relatoria é minha. O advogado se faz presente, por favor? Eu acho que não está presente. Desembargador Paulo Welter, a gente tem como costume aqui, quando o advogado se faz presente, mandar para a pauta virtual por um motivo. Porque, infelizmente, isso é uma estratégia de passar por cima das decisões dos outros processos, que vão para a pauta virtual e tem um prazo para que ele se esgote, né? Uma semana. E alguns querem ver seu processo julgados à frente dos demais e pedem para vir para presencial e nos fazem presente. Nesse caso específico, eu não vou mandar para a pauta virtual, porque eu acredito que é necessário que a gente firme entendimento nesses casos, tá? Esse é o 10º da pauta. Eu vou passar rapidamente não para a leitura do voto, vou explicar do que se trata. Essa é uma decisão, um pedido de reforma de decisão do juiz da comarca de Santa Luzia, que julgou improcedente e condenou a parte ao pagamento de custas. O grande problema aqui, e aqui nós discutimos, a minha assessoria discutiu a gente estava mantendo a decisão do juiz de primeiro grau, mas olhando com mais vagar, na verdade se trata, a meu entender, de nem conhecimento desse processo. Porque o juízo de base, quando julgou improcedente a questão, ele deixou de consignar o artigo 98, parágrafo 2º, que diz que as custas sucumbenciais e honorários são postergados para momentos seguintes, se acaso a parte não tiver condições, já que se trata de gratuidade, naquele prazo de 5 anos que poderá ou não vir a se concretizar. Acontece que, ao nosso entender, não existe, e nós temos uma decisão do STJ exatamente nesse sentido, a nosso entender, não se trata, ou melhor, se trata de falta, inclusive, de interesse recursal, porque não tem nem necessidade, nem utilidade essa decisão. A lei existe, o dispositivo existe. O fato do juiz não ter concretizado ou citado na decisão final não afasta a sua aplicação. Por isso, nós estamos não conhecendo desse recurso. Concorda? De acordo também, doutora. Por unanimidade, pelo não conhecimento do recurso, nos termos do voto do relator. Esse é o 10º. E aí nós vamos seguir a pauta natural. E nós vamos fazer o seguinte, desembargadores, que é o grande discussão aqui. Nós temos o processo 378,
que tratam do mesmo assunto, que diz respeito à anulação de sentença por não ser o comprovante de residência documento essencial à propositura da ação, e Vossa Excelência pediu destaque no 3 e 7, né? Ah, tá. Vossa Excelência pediu destaque no 3 e 7. E aí a gente vai apregoar esses três, tá? É o 3 e o 7 é o primeiro, doutora? Os processos iguais é o 3, 7 e 8. Eu vou apregoar eles três porque é o mesmo assunto, tá? Tá. Bem, o processo número 3 é o 080 069886-2023, apelante Cícero Rodrigues de Souza, apelado Banco Pan S.A. O processo número 7 é também uma apelação cível, o processo número 080-149242, apelante Antônio Viana, apelado Banco Pan. Todos são da minha relatoria. E o processo 8, de número 8, da pauta, é o 080-24-1560-2023, apelante Francisco da Conceição Silva, também é o Banco Bradesco e também da minha relatoria. Em todos eles, deixa eu só pegar um aqui de tipo. Em todos eles, com exceção do 2 que vai sair de pauta, desculpa, o advogado pediu sustentação oral, mas ele também pediu adiamento. O 2 a gente está tirando de pauta. Porque, apesar de que não é o 2 que eu estou falando, é o 3, desculpa. Mas, enfim, o 2 está saindo de pauta porque o advogado pediu adiamento, justificadamente eu estou tirando. Mas voltando à questão do que estamos a tratar no 3, no 7 e no 8º, que Vossa Excelência pediu destaque. O juiz de primeiro grau, ele exigiu, no que entendeu como o poder geral de cautela, exigiu que a parte trouxesse comprovante de residência. No meu entender, além de não ser documento essencial para a propositura da ação, não me parece que, nesse caso, se adequa aos estritos termos da decisão do STJ que eu tenho e esta Câmara tem seguido. Nesse sentido, o que diz essa decisão do STJ, que me parece que tem sido o fio condutor dessas decisões que, por vezes, entende como devido à exigência, usando-se o poder geral de cautela, e noutras vezes não. O que diz a decisão, só para resgatar a discussão? O propósito, mais adiante, segundo a jurisprudência desta Corte, em razão do poder geral de cautela, o juiz pode, diante das peculiaridades da hipótese concreta, determinar a juntada de procuração adjudícia atualizada. E aqui ele só vai tratar dessa procuração, com finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processual. Trata-se de medida excepcional, que demanda fundamentação idônea por parte do juiz. E aqui, mais uma citação, passando adiante, hipótese que o juízo determinou a emenda da inicial, exigindo a juntada de nova procuração, limitando-se a fundamentar que a apresentada está datada de 5 meses antes do ajuizamento da ação, sem consignar qualquer outra circunstância para tal exigência. E vai adiante, me parece que o mais importante é destacar esses pontos. E por que eu estou destacando esses pontos? É que a gente tem feito uma análise até um pouco mais extensa, levando em conta e já determinando que é possível pensar na atualização sem maiores delongas de justificativa se ela datar de 6 meses a mais. Isso já é uma coisa consolidada. Nos demais casos, a gente tem levado em conta a justificativa apresentada pelo juiz. Nesses casos todos que eu analisei, o juiz não fez uma fundamentação adequada. O que ele diz? E tão somente,
Determino a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, devendo a parte autora providenciar juntada aos autos de comprovante de endereço em seu próprio nome ou comprovar parentesco e ou contralocação com o proprietário da residência, cujo documento foi acostado com exordial, ressaltando-se que a certidão de quitação eleitoral não é documento apto para tal comprovação. Referível à diligência fundamental e acabou. Sem maiores argumentos. Eu também estou acompanhando a senhora. Está aqui. É dentro daquela compreensão de que se o juiz justifica a razão pela qual, mas aí Vossa Excelência tem razão. Estou de acordo com todos eles aí. Tem razão com vocês. Esses casos, no 3, no 7 e o 8, nós estamos anulando para que, conhecendo, né? Então, 3, 7 e 8, senhora secretária, pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão de base nos termos do voto da relatora. Então, vamos voltar aqui ao início. E aí nós temos também os processos 4, 5 e 6, que tratam do assunto da multa, da litigância de má-fé. Também destaque de Vossa Excelência. E nesse, eu vou primeiro fazer o pregão. Eu acredito que a gente pode votar nos termos do seu entendimento, porque a gente estava entendendo aquela outra parte, porque era um consenso, mas eu entendo também que é uma perda de tempo ficar... Eu também achei que nós tínhamos consignado que era 2%, mas eu acabei indo no... Convencida. No 5, no 7 e no 9. Eu só vou fazer o pregão e manter, porque eu mantive a decisão nesses termos. Também. Só em um, tem um que tem uma peculiaridade. Processo 4... é o de número 080-2140-91-2023, apelante Maria Raimunda Gomes Brandão, apelado Banco Pan S.A. O 5 é o processo 0800-969-51-2023, apelante Maria Ercília Rodrigues da Costa, apelado Banco BNP Paribas Brasil S.A. E o processo número 6 é o 0800-981-12-2023, que tem como apelante Raimundo Alves dos Santos e apelado Banco Pan. Todos os processos, como dizem respeito à multa, que a gente está mantendo aquela multa fixada pelo juízo ACO, com exceção do processo de número 4. Eu acho que é isso, deixa eu ver aqui, da pauta. Exatamente. Porque a legislação fala em que a multa não pode ser de superior a 1%, 1,1%, e inferior a 10%. E ele botou 10%. Somente isso. E a gente está reduzindo para 9%, para ficar nos termos da legislação, que é inferior a 10%, e é só nesse sentido, a 4%, tá? Então, por unanimidade? Por unanimidade. Podemos votar? Tá bem. Por unanimidade, nos termos do parecer, pelo conhecimento, aí desse provimento de todos, com exceção do 4, que é pelo provimento parcial, provimento integral, né? É provimento. Ele pede exclusão. Tá, então provimento parcial para reduzir para 10% no termo do voto do relator. Então já foi. E aí fica faltando o quê? O 10º, né? O 10º. É o 2, que foi pedido adiamento, o 8, 9 e o 10. Tem um, né, doutora Ariana, que é seu. Tem um. Desculpa, eu vou passar para a senhora. Então, eu passo a pregoar o agravo interno na apelação civil de número 080-108879-2023, que tem como agravante Creuza Matos Campos, agravado Banco Bradesco S.A., relatoria desembargadora Oriana. A senhora tem a palavra, doutora Helena. Pois não, num breve resumo, este processo trata de ação de repetição de débito e indenização por danos morais em decorrência de cobrança de anuidade de cartão de crédito. O autor apresentou seus extratos bancários, onde consta o histórico dos descontos, e o banco, após citado, apresentou contestação, mas não juntou o contrato do cartão de crédito.
Apesar do consumidor ter utilizado o cartão para diversas compras, o juiz de primeiro grau entendeu pela ilegalidade da cobrança da anuidade. Eu fiz um resumo para os senhores dois. Diante da ausência de contrato nos autos, o juiz deu 3 mil de danos morais e o banco não recorreu. Então, eu estou mantendo a decisão do juiz, De acordo. tá? Também estou de acordo, Tá. e com muita pena pelo branco não ter recorrido, porque sei. foi uma taxa Eu disse cobrada pro papai. R$ 30. R$ 30. O banco não Não recorreu, recorreu. enfim, eu acompanho Vossa Excelência. Ele só está Obrigada. pedindo a majoração e não merecia nem os 3. Não, Vamos lá. obrigada, doutora. Por unanimidade, pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo, dos termos da voz da relatora. Chamo sempre. Então, 1 já foi, agora é o 8, 9 e o 10. Esse 8, 9 e o 10, por que eles não conjuntam? É a mesma coisa. O 10 a gente já não conheceu. Eu não sei se a Não, senhora o 10 já falou foi, do desculpa. 10. O 8 não já foi também? Já Também foi, já foi? Não, já. tá, certo. É só o Né? 9, tá? O 9 é igual o seu, viu, desembargadora? Tá. É uma apelação interposta em razão de sentença proferida pelo juiz da comarca de Senador Larroque, que também discutia a questão da regularidade ou não de contratação e pedia devolução em dobro e mais danos morais. Ele pede a majoração. Deixa eu só pegar aqui que tem um resumo melhor. Está negando o provimento, né? Estou negando provimento naqueles mesmos termos, mantendo A os decisão. R$ 3.000, porque não houve recurso por parte do banco. De Eu acordo. estou acompanhando acordo. a senhora. Verdade pelo conhecimento e desprovimento do apelo nos termos do voto da relatora. Bem, vencemos a nossa pauta. Tem mais algum? Não, acho que a gente já... Tem sorteio da pauta virtual? O sexto foi julgado? O sexto foi? Foi. Foi, né? Esse sexto e os demais é aquele que eu falei da litigância. Da litigância. Estava 2, a gente está mantendo como o juiz de base tem montado. 5, 9, É, descendo 1 para 9, né? só o 4 da pauta é que eu reduzi para 9 porque ele deu mais de 10. Ele deu 10, na verdade, é abaixo de 10. Missão cumprida. Missão cumprida, só fazer o sorteio aqui, porque tem divergente no virtual. Virtual. Coisas antigas. Não é de Vossa Excelência, não é de Bonfim, é coisa antiga. Bota aí, sorteio, por favor. Barros. Quem mais? E doutor Belchior. Bem, feito o sorteio, eu agradeço imensamente a presença do doutor Lobato. Também agradeço. Agradeço a presença dos demais e dou por encerrada esta sessão.